tá bom? Alguém quer fazer alguma ressalva no exercício? Não entendeu? Ficou chato? Eu não entendi, Paulo. Oi? Eu não entendi. Você poderia explicar de novo, mais ou menos, assim, por alto? Quem que não entendeu? Isabela. Isabela? Beleza. Você não entendeu nada ou alguma parte ficou clara? Eu só peguei as últimas resoluções do problema, porque eu entrei depois. Tá, beleza. Então aqui, ó. O exercício ele é bem tranquilo e bem próximo daqueles que a gente já fez. Fala assim, uma viga de concreto que tem beta igual a 24 vezes 10 a menos 6, unidade medida, grau Celsius a menos 1. Então, quem que é beta? É o coeficiente de dilatação superficial. Então, a gente anotou ele aqui, ó. Beta, ele vale 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Correto? Aí fala, tem 100 metros de comprimento. Então, quem é os 100 metros? É o comprimento inicial da barra. Então, é o valor de L1. Então, L1 vale 100 metros. Confere? A 30 graus Celsius. Quem que é 30 graus Celsius? É a temperatura inicial da barra antes de sofrer dilatação. Porque se eu te perguntar qual é a definição de dilatação, você lembra? Não. Não? Alguém, gente, lembra? Qual que é a definição de dilatação? Aumento de temperatura que provoca no corpo aumento de dimensões. Perfeito, né? Albert ou Elbert? Ebert. Elbert, até a voz sua é igual, é foda, hein? Aí, Elbert, o que o Elbert falou tá perfeito, né? Quando que vai ocorrer dilatação? Quando um aumento de temperatura poderá vir a provocar no corpo aumento de dimensões. Então, a temperatura inicial era 30. Nós precisamos que calcular o comprimento final. Então, se está pedindo para calcular o comprimento final, o exercício em si já está garantindo que a temperatura vai alterar. Ela era 30 e passou para 50. Então, o primeiro passo já ocorreu, que foi o aumento de temperatura. Esse aumento pode provocar aumento de dimensões. Se o comprimento inicial era 100 e o final é 100,024, isso aqui, a resposta já prova que realmente houve dilatação. Por quê? O comprimento aumentou. Se o comprimento tivesse permanecido o mesmo, aí não teria, poderia ter aumentado a temperatura, mas como é que fala? O comprimento permaneceria o mesmo. Então foi dado o comprimento inicial, a temperatura final e pede para calcular quem é o comprimento final. Primeira coisa, está falando o tempo inteiro em comprimento. Então, não é que existe um erro, mas existe alguma coisa para a gente corrigir, que no caso é o coeficiente. Por mais que está pedindo o comprimento final, o exercício deu o coeficiente de área. Então, nós temos que fazer o quê? Transformar esse coeficiente de área em um coeficiente de comprimento. Como que a gente faz isso? Divide o coeficiente superficial por 2. 24 dividido por 2 dá 12. Então, quer dizer que o nosso alfa, o coeficiente de dilatação linear, é igual a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, a gente aplica na formulazinha. Delta L é igual comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Gente, o que é mais fácil de errar numa questão de prova? Deu beta e a gente não interpreta direitinho, e ao invés de transformar em alfa, a gente joga o beta aqui. E vai dar errado, o resultado vai dar o dobro. Por quê? Ao invés de eu usar o alfa, eu usei o beta. E o que esses exercícios geralmente de múltiplas coisas fazem? Eles te dão a resposta usando o beta. Então a gente vai marcar e é aquela famosa errei rindo. Né? A gente vai errar convicto que ia acertar. Então tem que tomar cuidado nisso. Então como é que a gente calcula o delta L, que é a dilatação? Ô, Paulo, Oi. então para calcular o alfa é só dividir o beta por 2? Sim. É porque aqui, ó, vocês lembram que eu passei para vocês aquele dia uma relaçãozinha que o beta ele é igual a 2 vezes alfa e
o gama. Gama é o que mesmo? O que é gama? É o coeficiente da 3 vezes dilatação alfa. volumétrica. Isso, é o coeficiente de dilatação volumétrica, que ele vale 3 vezes o valor de alfa. Então, se o beta vale 2 vezes alfa, se eu quiser descobrir o alfa quando eu tenho beta, eu pego 2 que está multiplicando e passo dividindo. Então, alfa se torna a metade de beta, ao passo que alfa se torna 1/3 de gama. E assim vai. Ok? Ok, obrigada. Beleza, nada. Então, resolvendo agora, julgando a fórmula, ΔL é igual. Quem é o comprimento inicial? 100. Quem é o coeficiente de dilatação? É 12 vezes 10 a menos 6, e não 24, porque 24 é beta e a gente precisa usar alfa. Vezes 20. Mas onde é que esse 20 apareceu? Porque a temperatura variou de 30 até 50, então ela variou em 20. É final menos inicial, 50 menos 30, 20. Multiplicando 100 vezes 12 vezes 20, dá 24.000. Conserva a base e o expoente, que são únicos. Então, vai dar 24.000 vezes 10 a menos 6. Vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que a gente andou 6 para a esquerda? Porque quando anda para a esquerda, aumenta no expoente. Quando anda para a direita, diminui. Então, eu andei para a esquerda para aumentar. Eu estava com menos 6, somei 6, deu o expoente 0. Porque uma propriedade matemática fala que todo número na potência de base 10 elevado a zero, todo número elevado a zero, quer dizer, não precisa ser na potência de base 10 não, é igual a 1. 1 elevado a zero é 1. 100 elevado a zero é 1. 1 milhão elevado a zero é 1. Então, o resultado deu 0,024 metros. Isso foi o quanto ele dilatou, o quanto que aumentou. O exercício quer saber qual é o comprimento final. Nem precisava ter feito esse passo a passo todo aqui, não. Era só julgar pela lógica. Se o comprimento inicial é 100, ele aumentou 0,024, o comprimento final vai ser o que eu tinha inicial com o que eu tenho de aumento, que vai ser 100 mais 0,24. Então, a resposta, 100,024 metros. Houve aumento? Houve. Então, provou que a definição está correta? Provou também. Ok? Sim ou não? Sim. Pode pular para o próximo, então? Beleza. Então, gente, agora a gente continua aqui. Isso aqui foi tudo que a gente já viu. Dilatação, as definições dos exercícios anteriores que a gente fez aquele dia. E aqui é só questão de curiosidade, tá? Não interfere no conhecimento, não. Se uma pessoa gritasse durante 8 anos, 7 meses, 6 dias, teria produzido energia suficiente para crescer uma xícara de chá. Então, quem tem o dom aí, né, de conversar alto, de gritar alto aí, conseguiria em 8 anos somente aquecer uma xícara de chá. Em 10 minutos, um furacão produz mais energia do que todas as armas nucleares juntas. E um raio atinge uma temperatura maior do que a superfície do Sol. Isso é só questão de curiosidade. Nosso conceito começa aqui agora. O que a gente já estudou até então? Tudo relacionado ao conceito de temperatura. O que é temperatura, o que é equilíbrio térmico, o que é dilatação térmica, que foi o último que a gente viu agora. Então, agora é hora da gente falar um pouquinho sobre calor. E antes mesmo de eu introduzir o conceito científico e tal, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Que coisa é essa? Tem 2 termômetrozinhos aqui, né? Representando o Sol e o gelo, onde esse vermelhinho, está representando quente, e esse azulzinho aqui, ele está representando o frio. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês vão precisar fazer prova. Então, caiu na prova lá, entrou frio, saiu frio, chegou o frio, sai fora. Não existe frio cientificamente falando. Existe calor e existe ausência de calor. Beleza? Então, isso apareceu lá a questão. Foi uma questão que está pedindo a resposta incorreta e tem a palavra frio escrito, pode sair fora, que essa já é a resposta que está incorreta, que no caso seria a que a gente deveria marcar. Beleza? Então, a gente agora vem para a introdução do conceito de fato. O que é calor? É energia térmica em trânsito devido a uma variação de temperatura. Ou seja,
Por mais que calor e temperatura sejam conceitos distintos, eles são conceitos interligados. Por quê? Eu consigo sentir calor e sentir a ausência de calor. Eu não consigo sentir temperatura, mas eu consigo ferir a temperatura, que foi o que a gente fez lá na hora de transformar as escalas termométricas. Lembra? Então, o que a gente tem? Que o calor é energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura. E isso daqui é bem interessante, que fala que flui do sistema de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa. Cotidianamente falando, o que está escrito aqui? Que vai do corpo mais quente para o corpo mais, entre aspas, frio. É como a gente tem aqui, ó, corpo A, corpo B. O corpo B está recebendo o calor do corpo A. Porque se a gente analisar aqui embaixo, o corpo A tem maior temperatura do que o corpo B. Então, isso é a primeira lei da propagação geral de calor, que fala que o calor ele se propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E aqui entra só uma ideia de, novamente, uma informação, só que a gente tem que tomar bastante cuidado nisso daqui, que geralmente eles colocam para tentar ludibriar a gente. Pode-se falar em energia térmica de um corpo, porém jamais em calor de um corpo, pois calor não pode estar contido no corpo. Então a gente consegue perder e a gente consegue ganhar calor. Aí está a ideia do fluxo de calor. Reparem que a bolinha que aqui é vermelha, ela está agitando mais do que a bolinha verde, porque ele tem maior temperatura. E o calor ele não está vindo da verde para vermelho, e sim da vermelha para verde. Por quê? Essa regra da propagação de calor, ela tem que ser válida. O calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Depois de um certo tempo, a gente volta naquela ideia que a gente já tinha falado anteriormente, que é a questão do equilíbrio térmico. Quando dois corpos de diferentes temperaturas, então dá para notar que esse aqui está agitando muito mais que esse, quando eles são colocados em contatos entre si, eles vão permanecer a uma mesma temperatura. Quando isso ocorre, quer dizer que o corpo ele atingiu o que a gente chama de equilíbrio térmico. Até aqui, ok, gente? Ou está muito devagar? Tranquilo? Beleza. Então, se tem a primeira lei da propagação de calor, que afirma que o calor se propaga, daqui a pouquinho vai acabar e eu abro outra aula lá de novo, tá bom? Fala que o calor se propaga do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Essa propagação ela ocorre de 3 formas distintas. Nós temos 3 tipos de propagação de calor. A propagação de calor ela ocorre por condução, por convecção e por radiação. Quem são esses 3 tipos? A propagação de calor por condução ela é típica dos corpos sólidos. Por exemplo, esse exercício que a gente acabou de fazer é uma propagação de calor. Mas mas a gente estava falando de temperatura. Sim, mas o aumento de temperatura provocou no corpo aumento de dimensões. Mas esse aumento de dimensões que ocorreu através do aumento de temperatura só foi possível porque houve propagação de calor. É igual eu tinha mencionado para vocês na primeira aula nossa lá, que falava sobre dilatação. De manhã cedinho, o portão da nossa casa ele está mais fácil de ser empurrado do que quando a gente chega meio-dia. Por quê? É notório que meio-dia, 12 horas, a temperatura está mais elevada do que quando a gente acorda cedo. Então, essa é a propagação de calor por condução. Ela ocorreu porque o calor se propagou do corpo de maior para o corpo de menor temperatura e isso ocorreu em corpo sólido. Então, quer dizer que quando eu vou... como é que eu posso explicar? Falar sobre aquecimento de uma barra de ferro. O ferro é um sólido. Mas como é que ocorre o aquecimento? Eu injeto fogo lá. Então, o fogo vai propagar calor para a barra, que por sua vez vai dilatar.
O segundo processo é o processo denominado convecção. Essa convecção, ela é típica dos fluidos. Quem são fluidos? São os corpos líquidos e ou gases. Então, os líquidos são fluidos e os gases também são fluidos. Então, quando que eu teria um processo de propagação de calor por convecção? A gente poderia usar como exemplo na hora de fazer o café. Como que ocorre? A temperatura da água está uma temperatura ambiente e após um certo intervalo de tempo, quando ela é exposta ao fogo, ela começa a ferver. Houve propagação de calor? Houve. Por quê? Só que qual tipo de propagação? Quer dizer, foi do fluido. Então, seria uma propagação por convecção, porque ela ocorreu na água. Foi a água que se tornou um gás. E o último processo é o processo de radiação. Diferentemente dos dois processos anteriores, a radiação ela não depende de nenhum meio material para se propagar. Não quer dizer, não é necessariamente que ela não vai se propagar em meio material. Quer dizer que ela não depende. Pode ocorrer em meio material? Pode. Vai ocorrer só em meio material, como os dois anteriores? Não. Qual seria um exemplo que a gente poderia mencionar aqui de radiação? Alguém se habilita? Bomba atômica? Não deixaria de ser, né? Mas um exemplo mais próximo da gente seria um banho de sol. Quando a gente está na praia tomando um banho de sol lá, tá havendo propagação de calor? Tá, porque o calor está se transferindo do corpo de maior temperatura, que no caso é o Sol, para o nosso corpo de menor temperatura. Como é que chama? Radiação gama, aquilo tudo está relacionado à propagação de calor. Até aqui, gente, tá ok? Sim ou não? Pode pular? Sim. Sim. Alguém quer fazer alguma ressalva, alguma pergunta relacionada aí? A radiação que ocorre fora de um material é a mesma em um material? Sim. Por exemplo, na hora que você vai fazer o café lá mesmo. Agora é o Albert, né? O Albert de Não. novo. É porque a voz sua é igual. É exatamente isso, Albert. É como se, por exemplo, na hora que você for fazer o café. Na hora de fazer o café, está ocorrendo as 3 propagações ao mesmo tempo. Uma outra ideia aí é na própria garrafa de café. Na garrafa de café ocorrem as 3 propagações ao mesmo tempo. Uma é a radiação, porque não sei se você já viu uma garrafa quando ela quebra, nas paredes internas dela, ela é feita tipo de um alumínio. Aquilo ali é para que tem aquele alumínio? Para ela sofrer radiação. É a mesma radiação. Eu não dependo de meio material nenhum. Se tem café lá dentro, se tem água quente, se tem cachaça, o que seja, a radiação vai ocorrer do mesmo jeito. Sacou? Sim. Eu não dependo necessariamente de um meio material para que isso ocorra. Ocorre com meio material, ocorre, mas ela pode ocorrer sem o meio material também. Mais alguém, gente? Ou pode pular? Pode ir? Então vamos lá. Agora a gente então entra num outro conceito que a gente vai estudar. E esse conceito é bem interessante da gente entender, que é relacionado às trocas de calor. No iniciozinho dessa aula aqui de hoje, eu falei para vocês que a gente tem calor e ausência de calor. Então, o que eu quis garantir com isso? Que a gente só pode ganhar ou a gente só pode perder calor. A gente nunca vai ganhar frio, a gente nunca vai perder frio. Por exemplo, quando a gente fala que a gente está sentindo frio, na verdade a gente está sentindo a ausência de calor. Daí surge uma primeira pergunta. Por que em época de temperatura baixa, que é o que a gente está passando agora, a gente usa blusa de frio? Porque a blusa de frio mantém o calor do corpo perto da gente. Com a gente assim.
É quase Propõe também isso. do cobertor, né? Hã? É, É a mesma ideia do cobertor. ela não esquenta, não. Ela mantém o calor do Ele nosso corpo. retém um calor no corpo. Na verdade, Lívia, não Oi. é porque ela mantém, que até porque eu coloquei uma observaçãozinha para vocês lá, que não tem como a gente manter o calor. Na verdade, a blusa ou o próprio cobertor de lã, eles servem como isolante térmico. Qual que é a ideia de isolante térmico? A ideia de não deixar o nosso corpo perder calor. Porque qual que é a ideia que a gente tem? Que a gente está sentindo frio, porque o frio está vindo para o nosso corpo. Na verdade, não é. Qual que é a lei de propagação de calor? Que o calor se propaga sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Por exemplo, o nosso corpo, a temperatura ambiente, vamos colocar 37 para arredondar, graus Celsius. Em dias frios, entre aspas, a temperatura está lá 10, 7. Qual que é maior? A temperatura do nosso corpo ou a temperatura do ambiente? A do nosso Do corpo. A do corpo é maior, isso mesmo, Dani. Por que a do corpo? Então, qual que é a ideia? A gente usa blusa de frio para ela tentar impedir que o nosso corpo perca a maior quantidade de calor possível. Então, eu coloco uma blusa, 2 blusas, 3 blusas. Quanto mais blusa eu coloco, mais isolado eu fico. Então, eu perco menos calor. Não quer dizer que eu não vou estar perdendo. Eu vou estar perdendo, independente se eu tiver com aquelas blusas lá dos caras da neve, a gente ainda assim vai perder calor. Porque a temperatura onde a gente estiver vai estar menor. É a mesma ideia que se eu perguntasse para vocês assim, uma enquetezinha aí. Eu tenho 2 cubos de gelo idênticos, mesmo tamanho, mesma massa, mesmo tudo igual. E eu quero manter esse gelo o maior tempo possível sem derreter. Qual das duas opções seria mais interessante? Embrulhar esse gelo numa blusa de lã ou deixar ele em contato com a madeira diretamente? Embrulhar ele na blusa de lã? Exatamente, porque a ideia é a mesma. Da mesma forma que no nosso corpo a lã ela vem para impedir que nós perdemos calor, no caso do gelo é o contrário. O calor vai bater no gelo, então se eu coloco uma blusa de lã e eu estou embrulhando ele, e a quantidade de calor que vai passar para dentro do gelo vai ser menor do que se ele estiver diretamente exposto. Então é a mesma ideia, ok? Gente, essa aula aqui acabou, eu vou abrir outra aqui agora, tá bom?